Eu tenho 62 anos e desde a minha infância o senso comum no Brasil corresponde ao que a gente chama de ideias de direita, né? Ou seja, eu tenho direito a defender a minha casa, o criminoso tem que ser punido, tá? A liberdade de expressão, né? Todo mundo tem direito de dizer o que quer, isso está no senso comum, todo mundo defende isso. Essas são hoje consideradas ideias de direita. Agora, tudo que a gente aprende na cultura popular, né, na cultura popular oficial, na música, no teatro, no romance, na maioria da mídia, no sistema de ensino, é um extrato das ideias de esquerda. Eu aprendi desde pequeno. E só quando eu fiquei adulto que eu fui descobrir que não era verdade, mas eu aprendi sempre que o criminoso é um pobre coitado que não sabe o que faz. Eu aprendi na escola que você ser rico é um pecado, que a propriedade é uma coisa ruim, que você está... Quem é rico, se você é rico é porque alguém é pobre, né? A riqueza, capitalismo, significa opressão. As crianças hoje aprendem isso na escola. Eu sou testemunha disso. Então, a minha pergunta é se o sentimento da maioria das pessoas, da sociedade, desde que eu nasci, corresponde aos valores de direita, por que as ideias de esquerda se tornaram dominantes? Olha, eu vou partir do que falou o próprio Alex, né, que essa ideia de esquerda versus humanos, porque de fato a esquerda propõe valores anti-humanos. O senso comum, como diria John Finnis, é self-evident, é evidente por si mesmo. Eu não preciso explicar muito por que eu tenho a minha casa, por que eu tenho que ter liberdade, por que eu não devo matar. É self-evident, é evidente por si mesmo. Agora, se eu quiser mudar esse senso, eu tenho que fazer, como tu falaste bem no começo do programa, Roberto, né? Através das ideias, da academia, né? da escola, né? da educação, para mudar esses conceitos. A ideologia, ela vem assim. Ela vem, agora, por exemplo, eu trabalho no agro, né? Então, eu estou na FAESP. Daí vem até constituíram aí uma entidade que chama de olho no material escolar, porque vem, não, a propriedade é péssima, a propriedade escraviza, etc. Eu vou mudando o conceito, não, homem, mulher, eu vou trazendo outros conceitos. E é interessante também, porque a ideologia, ela não é profunda, ela faz a partir de slogans, não te faz pensar muito, eu sou aquilo, eu sou isso. Tu sabe tudo que uma pessoa pensa, né, a partir de uma coisa que ela fala. Por quê? Porque ela tem o slogan, ela tem a caixinha ideológica, que é eu sou, o wokeismo, né, que a gente chama hoje, sou isso, isso, aquilo. Então, isso é um plano, é um aparelhamento, né, na área da educação que deixa uma educação de baixo nível com slogans e ideologia. Hipersexualiza junto, porque tu vai ter um animalzinho do lado, né? E daí eu manipulo essa pessoa politicamente, porque de fato essa pessoa é irracional, né? Então eu penso que a ideologia, ela vem assim e vai arrastando a gente para não ser humano de certa forma, né? E não ser individual. Eu falei, só para terminar, no começo do individualismo. O ser individual é totalmente antagônico, né, contraditório ao coletivismo, porque a riqueza de um ser humano é única. Eu não posso ser parte de um coletivo, né, e esse é um grande erro de esquerda. Eu sou único, eu sou um ser único, individual, de natureza racional, relacional, e ninguém vai ser como eu, entende? Agora, o individualismo, aí já é vamos dizer, um exagero do que deveria ser um verdadeiro liberal, né? Porque o liberal, ele é livre também para se voltar ao bem comum, que é o que deveria ser o verdadeiro liberalismo de direita, né? A partir da sua própria liberdade, não é? Então, aí a esquerda vai nos tornando também membros de um coletivo, onde eu perco a minha individualidade. Então, tudo isso é um aparelhamento, né? Então, eu acredito muito que através da educação a gente pode trazer o ser humano para esse meio termo, né? Onde ele possa depois abrir a sua liberdade aos demais, porque o ser humano é racional e relacional. Se eu cortar essa parte, eu vou ficar individualista, e é isso que depois é condenável no que a gente chamaria de extrema-direita. Você levantou um ponto muito importante, que vai ser meu ponto seguinte, né? O que verdadeiramente caracteriza o pensamento de direita, mas eu queria passar a bola para o Pedro aí. Pedro, se os sentimentos
e os valores da maioria das pessoas é de direita, por que nós vivemos dominados há tanto tempo por essa tirania que você muito bem descreveu, onipresente das ideias da esquerda? Que a qualquer passo em falso seu, qualquer momento que você se desviar da cartilha, você vai ser chamado dos piores nomes. Vocês levantaram aqui pontos, né? Você Alex, doutora, que são interessantes, assim. Como é que você deixa de pertencer a essa sociedade, né? Perfeita, super-humana, né? Humanista, né? Melhor dizendo. E você percebe que ela não é isso tudo quando você deixa de preencher essa cartela, né? Basta alguma coisa, assim, você é a favor da possibilidade de se defender, né? Você acredita que uma pessoa que comete um crime, né, já adolescente, precisa pagar por ele, né? Então você já sai, imediatamente você já parte de um extremo para o outro. E isso em todas as áreas. E assim, mais pessoas estão, assim, como vocês disseram, mais pessoas foram descobrindo que esses valores já colocavam nesse viés que se chama hoje da direita ou conservador, né? Então, nesse ponto, né, eu vou usar um termo que você usa nos seus programas, assim, eu costumo ser otimista, né, porque as pessoas estão descobrindo, estão crescendo e estão percebendo esse engodo, né, dessa história toda, né, porque há uma espécie de uma coisa raivosa que hoje está estabelecida pelo sistema, né, e estamos falando de sistema, estamos falando de quem tem poder de nos prejudicar, né, quando você sai dessa cartela, né, então dessa obediência cega. Então, vejo que é um momento bastante positivo, né, que acontece com a nossa sociedade de amadurecimento, né, entendendo esses conceitos, como eles são frágeis e como eles só servem para poucas pessoas. Mas nesse momento agora que nós estamos falando de políticos, né, de campanha, quando ela bate no peito para se vender de um jeito, quer dizer, se ela, todo mundo que se valoriza demais a partir de um aspecto externo não verificável, eu sou de direita, eu sou de esquerda, pode crer que isso aí, a possibilidade de ser um grande aproveitador é enorme. Quantas pessoas passam no teste, não sei, na sua experiência, que se dizem uma coisa ou outra e você conversa e... Eu diria que zero, nenhuma passa no teste. Porque se ela bate no peito para isso, é isso que o Alex falou, é o concreto. Assim, é muito mais do que ficar falando. São as obras. Qual é o concreto disso? Quais são as outras situações? Aí você vê, de repente, uma pessoa se vendendo de uma forma ou de outra, mas tentando fazer acordos de todo tipo, acordos espúrios com todo tipo, né? Porque não é a questão de ser democrático e tentar conversar com todo mundo, não. Tem algumas barreiras que você não pode ultrapassar. Você usa um termo que eu gosto bastante, que é assim, as ideias certas, né? Porque assim, existe uma coisa chamada politicamente correto e tem as ideias certas. E uma coisa se opõe à outra, né? O politicamente correto é uma farsa, né? As ideias certas, assim, você sabe o que é certo, você sabe o que é justo. E se você foge disso, você está entrando na farsa. Quando a pessoa bate no peito dessa coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, e não demonstrou em fatos, em coisas concretas, pode crer que aí você está apoiando aí um farsante, né, ou está entrando no engodo. Alex. Um dos meus mentores na política, Morton Blackwell, presidente do Leadership Institute, o homem que fez a campanha de Reagan nos anos 80, ele diz: confie numa pessoa apenas se ela demonstrar coerência na defesa de uma causa impopular. Então é essa a questão da concretude. Como, de certo modo, essa mentalidade de esquerda toma? Há uma herança histórica nossa. Começa com o Marquês de Pombal, reforma a Universidade de Coimbra, o cientificismo, os positivistas que, seguindo Augusto Conte, fizeram a República, o castilismo no Rio Grande do Sul, com a base autoritária, que se torna mercadoria nacional
com Getúlio Vargas. Uma das coisas mais criminosas que Vargas fez no Brasil, e foram muitas, então imagina de direita também deve ser desmontar um monstro patrimonialista, um monstro corporativista, um monstro autoritário que Vargas criou, foi o Ministério da Educação, que era uma ideia de... Ele transformou a instrução em educação, ou seja, o Estado vai controlar mentes, corações e estômagos. E há as 3 dimensões, o estômago. A esquerda cresce, e aí de Vargas nós temos Jango, Brizola, Lula. Toda essa esquerda vem desse varguismo, ela funciona no estômago, a inveja, as necessidades mais primárias. E o intelectual, ele vai ser o bobo da corte que vai justificar o projeto de poder dos manipuladores. E aí a importância de voltar ao senso comum. Eu costumo dizer, na época das manifestações contra Dilma, criaram um lema, menos Marx, mais Mises. Eu tenho um lema que eu acho que é mais importante que esse. Menos Visconde de Sabugosa, mais tio Barnabé. Se tio do Pica-Pau Amarelo, Visconde de Sabugosa, aquele sabugo de milho que leu os livros todos, mas nada dava certo. Quem ensinou o Pedrinho a caçar o saci, combater a cuca, pescar, nadar, tudo, foi aquele preto velho, tio Barnabé. O senso comum, o homem que traz não conhecimento teórico, mas uma sabedoria prática. E aqui eu lembro dos versos de um de meus poetas favoritos, o modernista e conservador T.S. Eliot, quando pergunta: aonde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Aonde está o conhecimento que perdemos com a informação? Então nós temos que sair do estômago, passar pelo coração e chegar à mente. O trabalho de uma direita madura no Brasil passa por recuperar a humanidade, o senso comum, falar para aquela pessoa que às vezes mora em Japeri, no Rio de Janeiro, e tem que enfrentar uma hora de um trem ruim. É pegar esse homem comum e tocar o coração dele e a mente dele nas questões concretas e falar: você vai acreditar no político a te prometer algo sem trabalho? Você sabe no teu dia a dia o que você sofre para ter a tua família de pé. E é voltar a esses valores muito simples. A família, a propriedade, o que é certo, o que é errado. Um pai de família não pode gastar mais do que ganha, então um governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Então são essas coisas, voltar ao bom senso. O bom senso deve nortear uma pauta de direita madura em nosso país.